Olá, tudo bem, povo santo? Deus abençoe sua vida grandemente. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Este é o canal Semeando a Palavra. E eu quero, neste momento, antes de começar, fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com suas redes sociais e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É importante que você faça isso para que a gente possa crescer dentro da plataforma do YouTube. Se você não fizer, a gente continua estagnado. Então, ajude o canal a semear a palavra de Deus fazendo isso que eu estou te pedindo. Deixa aí o seu joinha, se inscreva, compartilhe, não esquece. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida daremos início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um minutinho. Muito obrigado por você ter me esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo na primeira carta de João, que está lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 5 até o capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, a partir do verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amém? Então nós vamos fazer aqui uma pequena mensagem intitulada As condições impostas pelo pecado que precisamos ficar atentos. O pecado, ele nos impõe algumas condições que, se nós não tivermos o cuidado de refletir sobre aquilo, a gente pode achar que não é nada. Aí entra aquela questão que nós ouvimos falar muitas vezes, que inclusive de uma forma até engraçada as pessoas usam, dizendo assim: é o demônio do não tem nada a ver. O pessoal intitula como um demônio. Quando você conversa com alguém que é cristão, que está praticando alguma coisa e você fala para aquela pessoa que aquilo ali não é correto, a pessoa fala para você: que isso, não tem nada a ver, isso é bobagem, ninguém está pecando fazendo isso. Então, o demônio do não tem nada a ver, ele está envolvido em muitas áreas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pode parecer uma coisa meio que de brincadeira, mas quando a gente vai realmente refletir sobre essa situação, a gente vê que tem coisas que são perigosas e a gente precisa dar um jeito de viver longe delas. Então, nós vamos lá. Assim como um contrato que impõe condições e quando é quebrado a pessoa perde os seus direitos, o pecado condiciona a vida da pessoa de forma a perder suas bênçãos e até a própria salvação. O pecado faz isso. Quando a pessoa entra naquela história do não tem nada a ver, ela pode muitas vezes lá na frente descobrir que tem tudo a ver. E às vezes a situação pode se tornar quase que irreversível. O diabo é como um vendedor que oferece a sua mercadoria mostrando as supostas vantagens, mas sem mostrar as consequências a quem adquire
o seu produto. Veja o que aconteceu com Eva. Satanás veio na figura ali da serpente, né? Veio falar com Eva, e o que ele falou para ela, ele só falou as coisas que ele sabia que ia de alguma forma estimular o desejo daquela mulher de conhecer aquilo que ele estava falando. Ele não falou de nenhuma consequência, ele só falou de coisa que é isso. Vocês não vão morrer de forma nenhuma se vocês comerem desse fruto. E olha, mais uma coisa, vocês vão ficar igual a Deus. Quer dizer, o inimigo chegou naquela mulher e ainda, além de dizer para ela que aquilo que Deus havia falado não haveria de acontecer, e ainda colocou uma coisa maior para que aquela pessoa despertasse nela o interesse de conhecer aquilo, estimulasse ela a querer conhecer aquilo que ele estava falando. E é o que o inimigo faz com a gente através do pecado. O apóstolo João, nesta passagem, mostra a sua preocupação com a vida de santidade do povo de Deus e apresenta várias condições para ficarmos longe do pecado. Vamos aprender com as condições impostas pelo pecado que precisamos nos afastar para não sermos enganados. A questão disso é, você normalmente é enganado por alguma coisa, e quando você percebe, às vezes você já está envolvido de uma tal forma que se torna muito difícil você sair daquilo. Eu já vi uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, eu nunca tinha presenciado alguma coisa daquele tipo, mas no tempo que eu ainda jogava futebol, fazia parte da diretoria de um clube, teve um domingo de futebol que juntou uma galerinha que gostava de usar um determinado produto e saiu daquela frente onde nós estávamos jogando bola, saiu, e junto com eles foi um outro rapaz que estava começando a jogar com a gente ali. E quando esse rapaz foi, não demorou muito, ele voltou. Quando ele voltou, logo mais um tempo depois, voltou aquela turma que tinha saído para usar aquele produto. Quando voltaram, um dos que estavam ali, que era considerado um dos caras que mais usava aquela substância, virou pro rapaz e falou para ele assim: e aí, tu ficou chateado aí de eu não deixar você formar com a gente? Deixa eu te falar uma coisa, eu tô nessa vida porque para mim não tem mais volta. Agora você, como nunca usou essa porcaria, perto de mim você também não vai usar. Naquele dia eu vi um poste fazendo xixi do cachorro, né? Porque normalmente não acontece isso. Mas um cara que era viciado foi com um grupo de pessoas usar lá o produto do vício deles, e uma outra pessoa que foi junto, quando ele percebeu que era uma pessoa diferente, perguntou se ele já tinha usado aquilo alguma vez. E a pessoa disse que não. Quando a pessoa disse que não, ele falou: então aqui você não vai usar também, cai fora. E o cara ficou naquela meio assim: cai fora, você não vai usar. E mais tarde, quando eles voltaram lá para onde estavam todos nós, ele deu uma chamada de atenção no cara. Isso não é comum, porque o inimigo das nossas almas, quanto mais pessoas ele puder envolver na porcaria dele, ele vai envolver. Mas é aquela questão, naquele momento, aquela pessoa teve a plena consciência de que ela estava numa situação que na condição dela era irreversível. Então ela não queria que outras pessoas, porque ela sabia o que era viver aquilo. Então são condições que muitas vezes são colocadas para a gente e a gente muitas vezes não olha. Então precisamos ter atenção com tudo isso. E há condições aí que você pode ter uma reversão, você pode fazer uma reversão de tudo aquilo que você viveu. Porém, tem momentos que fica muito difícil por causa do estrago que aquilo já fez na pessoa e o próprio psicológico dela. A gente vê, por exemplo, São Paulo, não só em São Paulo, em outros lugares, as cracolândias. É difícil tirar aquele povo dali, por quê? Porque eles já estão condicionados àquilo. E o pecado faz isso com você, faz isso comigo, faz isso com qualquer um. Não adianta ninguém achar que é forte o suficiente para vencer o pecado, que não é assim tão simples. Então vamos lá. A primeira condição é a quebra da comunhão. 1 João 1,6: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A pessoa quebra a comunhão, por quê? Porque ela pensa que está em comunhão, mas ela está andando em trevas. E o nosso Deus não está nas trevas, ele está na luz. Então, quando a pessoa faz um negócio desse, a primeira condição imposta pelo pecado é a quebra da comunhão com Deus. Quando a pessoa sai da luz e entra para as trevas, é uma quebra de comunhão.
Quando quebra essa comunhão, todas as demais situações perversas na vida da pessoa vai ficar muito mais fácil de acontecer. Então, importe-se com isso, olhe para isso, preste atenção, não se deixe levar. Se você está vivendo na luz, mantenha-se na luz. Não queira conhecer aquilo que você talvez tenha até curiosidade, mas não vá. Não vá, porque a incerteza é o primeiro problema, e depois, quando a pessoa se envolve, fica muito mais difícil de você retornar. Quando pecamos, nos afastamos de Deus, perdendo a nossa comunhão com Ele. Esta é uma das piores consequências do pecado, porque acarreta em outras ainda maiores. O distanciamento de Deus nos cerca de coisas ruins, e a Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Está lá em Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. A pessoa começa uma coisa aparentemente inocente, que não vai ter nada, como muitas vezes o cara, quando se envolve com droga, ele diz assim: é só para curtir. Só que ele não entende que aquele só para curtir hoje, amanhã, pode se tornar um vício. E a pessoa acaba entrando numa situação muito difícil. A segunda condição são as trevas. 1 João 1,7: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A segunda condição imposta pelo pecado nos leva a andar nas trevas, ou seja, desperta a curiosidade de uma coisa diferente. Eu li um livro do Daniel Mastral, que ele fala sobre a sua vida no satanismo, principalmente, que é o Filhos do Fogo, e ele aprendeu por aqueles que o doutrinaram que é muito melhor estar nas trevas do que na luz, porque na luz você está com tudo exposto, e nas trevas você consegue ver quem está na luz sem que eles enxerguem você. Isso é uma doutrina satânica, e quando nós estamos na luz, precisamos permanecer na luz, não temos que sair para as trevas. As trevas não combinam com a luz. A palavra já diz: aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então nós não podemos abrir mão disso, e é muito importante a gente entender isso. O pecado cega a pessoa que não consegue reconhecer seus erros, passando a andar em trevas. É isso que acontece. Efésios 5:11: por isso não sejas cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O pecado, porém, tenta escurecer o brilho de Deus em nossas vidas. O brilho que Deus colocou na minha e na sua vida, o pecado vai tentar de toda forma, o pecado vai tirar aquilo de nós. A terceira condição é o engano. Em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O engano. O pecado, ele faz isso. Talvez nós vamos estar cometendo pecados absurdos e vamos estar achando que não está acontecendo nada. É aquela história do demônio do não tem nada a ver. Ah não, isso é bobagem. Que isso? Vocês são exagerados, sabe? Vocês são muito berrados, vocês são santarrões demais. Vocês ficam com esse negócio aí, tudo é pecado, tudo é pecado. Não é que tudo é pecado, mas tudo precisa ser analisado se não é pecado. Não é simplesmente você praticar uma coisa e dizer não é pecado. Peraí, para você ter certeza que não é pecado, tem que estar à luz da Bíblia. Então, antes de você dizer não é pecado, analise à luz da Bíblia se é ou não, ao invés de você ter a certeza que não é e se envolver numa coisa que talvez mais tarde se torne muito difícil de você sair. A terceira condição, como eu falei, pelo pecado é ser enganado. 2 Coríntios 11:3 diz assim: não temo que assim como a serpente enganou, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E Satanás continua enganando milhares de vidas até hoje. Aquilo ali é Paulo falando a carta à igreja dos Coríntios, que o temor dele é que, assim como Satanás enganou a serpente, enganassem a eles também. E em 2 Coríntios 11:14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O pior é que quem se engana com o pecado continua se enganando ao não reconhecer os seus erros.
é uma situação também. Nós muitas vezes deixamos de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, achamos que aquilo que eu falei não tem nada a ver e a pessoa continua na prática daquilo e quando ela percebe, aquilo já se tornou uma coisa que aparentemente era inocente, se tornou uma coisa perigosa. Eu vou contar uma coisa para vocês rapidamente que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Meus pais compraram um bar, uma lanchonete, aqui na cidade de São Vicente, próximo ao Jockey Club. E muito preocupado com o trabalho, aquela coisa, aquela correria, eu muito criança, às vezes a gente ficava um pouco de lado. E a gente que fica criança, deixar muito à vontade, ela acaba fazendo bobagem. Eu tinha 10 anos, ou ia fazer 10, nem me lembro direito. Eu me enturmei com alguns meninos, que os pais inclusive frequentavam a lanchonete, e me tornei amiguinho deles. Eu me lembro até o nome de dois, até hoje, o Pedrinho e o Bira. Não sei se eles ainda são vivos, se eles existem. A mãe deles, eu lembro que a mãe morreu naquela época, quando eles ainda eram garotos. O que aconteceu um dia? A gente sempre, quando chegava final da tarde, a gente estava brincando, correndo ali no futebol, uma coisa de criança. E um dia, quando foi a noitinha, o bar ficava aberto, eu sempre estava na redondeza ali por perto, sempre debaixo dos olhares dos meus pais, e os dois apareceram por lá. Quando eles apareceram por lá, eu chamei eles para a gente brincar de uma determinada coisa. Eles falaram, não, hoje não dá, hoje nós vamos trabalhar. Vai trabalhar no quê? Não é porque hoje tem corrida, e naquela época o Jockey Club ainda estava como é que se diz? Em atividade. Então toda quarta-feira o jockey lotava, então era carro atrás de carro chegando, táxi, que as pessoas vinham para apostar nas corridas de cavalo. E o que esses meninos faziam junto com outros mais, não era só eles. Eles iam para a portaria do jockey, era bem pertinho de onde tinha o bar, tanto que o movimento do bar nesse dia era por causa do Jockey Club. Eles iam para aquela porta do Jockey Club, e cada carro que parava ali, eles corriam para abrir a porta para o passageiro descer. Quando o passageiro descia, sempre sobrava uma gorjetinha para aquele menino que estava abrindo a porta. E eu achei um trabalho fácil de fazer e fui fazer também. E fui lá. E naquilo que a gente vai lá, vem um trocadinho aqui, como se fosse hoje, vem R$1 aqui, vem R$1 ali, vem R$2 ali, daqui a pouco você está com dinheiro no bolso. Mas inocente, sem nenhum tipo de... não tem nada de pecado nisso. Mas a questão é o que ele pode levar futuramente. Aí eu cheguei lá no restaurante comendo um sanduíche e a minha mãe queria saber onde eu arranjei aquilo. Aí eu falei para ela o que eu estava fazendo. Aí uma pessoa que trabalhava lá falou, não deixa ele fazer isso. Isso aí fica aquela molecada fazendo isso, daqui a pouco começa a chegar os marmanjos, judia dos menores, é um caminho para entrar no caminho do erro. E aí, na época, eu achei muito bravo com aquilo, porque estava tão bom ganhando aquele trocadinho lá e não deixaram, né? E eu depois, mais tarde, quando adulto, eu fui lembrar, eu fui refletir sobre aquilo e fui ver que realmente era um ambiente que aparentemente não tem nada de errado, mas aqueles garotos ali, por causa deles serem criança e outros maiores também virem fazer aquele trabalho, acabavam sendo induzidos a outras coisas, pedofilia, uso de drogas, às vezes até roubar. Então, o que aparentemente era uma coisa tranquila, que não tinha nenhum problema, ela poderia levar a uma coisa muito maior. Então é isso que nós temos que tomar cuidado com relação ao pecado, que ele pode parecer uma coisinha de nada, mas de repente lá na frente ele vai te trazer enormes consequências. Aí nós vemos aqui a quarta condição, ocultação do pecado. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A quarta condição imposta é a pessoa ocultar e não confessar os seus pecados. O inimigo tenta a todo custo com que as pessoas não exponham ao Senhor os seus pecados, porque sabe que ele, se o fizer, com sinceridade serão perdoados, pois o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. O orgulho, por sua vez, endurece o coração para que a pessoa não aceite que errou e que precisa abandonar o pecado. É isso que acontece. E tudo com a indução do inimigo sobre a vida da pessoa.
Porque quando nós pecamos, nós ficamos parecidos com Ele. E Ele é quem vai, de alguma forma, se nós não abandonarmos o pecado, é quem vai acabar dirigindo a nossa vida. Então, cuidado com aquilo que você vive. Aí nós vemos aqui a quinta condição, a mentira. 1 João 1,10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. A quinta condição imposta pelo pecado é nos induzir à mentira. Porque quando nós acreditamos que nós não temos pecado, nós continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito porque acreditamos que nada vai nos acontecer. E aquilo, a tendência é somente crescer. Ele vai crescendo de uma tal forma que vai chegando um momento, vai virar um monstro na minha e na sua vida. Satanás é o pai da mentira. João 8,44 diz isso. Portanto, quem mente se equipara a ele. A mentira também separa o homem de Deus. Para não confessar um pecado, a pessoa fala uma mentira para esconder seu erro e a torna pior do que antes. Existem pessoas que se envolvem com mentiras ao ponto de acreditar que esta seja verdade. A pessoa mente tanto por causa de ser induzida àquilo e que ela chega ao ponto de acreditar que é verdade. Eu trabalhei, como eu sempre falo, eu sempre narro isso nas minhas mensagens, eu trabalhei numa empresa há muitos anos e eu vivi muitos tempos difíceis, muitos tempos de pressão, principalmente por causa de questões que às vezes você é induzido a mentir para encobrir uma determinada coisa. Só que eu, por causa da instrução que eu tinha da parte dos meus pais, principalmente, eu aprendi que mentira, ela é um problema até para você lembrar ela depois. Porque quando a pessoa mente, ela na frente, ela dificilmente vai lembrar como foi que ela mentiu, de que forma que ela falou aquilo que perguntaram para ela. Ao passo que a verdade é uma só. Não tem por onde você fugir. Se você falou a verdade, aquela verdade está no teu coração, quantas vezes te perguntarem, você vai responder a mesma coisa. Agora, quando você fala mentira, quando a pessoa mente, ela tem que estar lembrando sempre o que ela mentiu, para ela não cair em contradição. Então, já tem esse problema também. Eu vivi muito disso, de pessoas que queriam que eu fizesse determinadas coisas e eu falava não. Arrumei talvez muito problema ali para mim e fui até ameaçado de ser mandado embora, não pelo dono, mas por alguém que era do setor de recursos humanos, que eu tinha que participar de uma audiência e a pessoa falou, você sabe que o emprego está difícil. Eu virei para ela e falei, isso é uma ameaça? Não é nada disso, é que você tem que ver, tem que rever, porque todo mundo fala, então arrume qualquer um e leve, não precisa ser eu. Se é para mentir, por que tem que ser uma pessoa específica? Para mentir, pega um mentiroso qualquer e serve. Não vai pegar uma pessoa que se não dispõe a mentir, que era o meu caso. Então tudo isso acabava se tornando aí um peso muito grande se a pessoa não soubesse lidar com isso. Eu, graças a Deus, mesmo com toda a pressão, eu consegui passar por essa fase da minha vida. E a mentira, ela tem esses problemas todos. A sexta condição é não se desculpar. 1 João 2,1, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O inimigo é acusador das nossas vidas e não quer que sejamos perdoados por nossos erros. Mas Jesus é o advogado que nos defende diante de Deus. Contudo, se não nos arrependemos, ficamos sem a defesa desse advogado diante do juiz. Então a questão é o seguinte, o inimigo ele quer de alguma forma que você não se arrependa, não se desculpe, não peça perdão daquilo que você fez. E quando você não faz isso, nós perdemos a ajuda principal, que é o advogado nosso, o justo, que é Jesus, diante de Deus. Então nós precisamos realmente aprender, que precisamos nos arrepender de tudo aquilo que fazemos e que de alguma forma ele está trazendo consequências para as nossas vidas, consequências do pecado, e nós precisamos realmente confessá-los. O sétimo, para a gente encerrar, continuar em desobediência, é outra condição imposta pelo pecado. Em 1 João 2,3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ou seja, Satanás quer que nós não guardemos mandamento nenhum, que nós
venhamos a continuar em desobediência. A continuidade na desobediência a Deus manterá a pessoa condicionada às consequências do pecado até a morte. Romanos 3, 23. Que todo homem pecou e foi destituído da graça de Deus. Busque obedecer à vontade de Deus em todo tempo. Não aceite as condições de pecado sobre a sua vida. Como conclusão, o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas o de Jesus é nos dar vida abundante. João 10:10. Com certeza ninguém escolherá ser morto, roubado ou destruído. Porém, isto pode acontecer devido às nossas escolhas. Qual a sua? Qual a sua escolha? O que você escolhe para a sua vida? E eu termino aqui com uma frase que, se não me engano, é do pastor Josué Gonçalves. Só que uma vez um pastor citou ela numa mensagem, eu guardei, e fala sobre o pecado, que diz assim: o pecado nos leva aonde nunca desejamos ir, nos mantém mais tempo do que realmente desejamos ficar e no final nos cobra o que não temos condições de pagar. É por aí. O pecado faz isso comigo, faz isso com você, faz isso com todos nós. Então, pense bem, quando você tiver algo a fazer, analise primeiro. Veja se aquilo que você, se a atitude que você está tomando, se aquilo que você está colocando como situação na tua vida, se aquilo não será uma coisa que lhe trará um prejuízo amanhã. Então é muito, sabe, é muito gratificante a palavra de Deus, porque ela nos ensina isso. E se nós não fizermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos estar por nossa conta. Nós vamos estar vivendo pelas nossas próprias forças. E as nossas próprias forças não nos levam a muito lugar. Amém? Eu quero nesse momento orar com você e depois faremos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, falamos, Senhor meu Deus, nesta mensagem sobre pecado. Eu peço que o Senhor venha perdoar a cada um de nós que aqui estamos, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nos dê condições, Pai, para que possamos discernir sobre todas as coisas, que possamos refletir sobre cada situação, que não venhamos a deixar que o pecado venha dominar a nossa vida de forma a que nós não possamos, de alguma forma, sair das situações em que muitas vezes nos colocamos. Senhor, derrama sobre as nossas vidas o Teu amor, a Tua graça, manifesta o Teu poder em nós, derrama da Tua presença, Pai. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas, que tudo seja para a glória do Teu nome. Eu te peço neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela Tua presença até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.